Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha. Dessa vez a gente vai dar continuidade ao capítulo 15 de Ciências, certo? A gente já viu uma parte no Meet. Vamos finalizar na nossa aulinha gravada, ok? Pega o livro, lápis, borracha, papel, tudo que for necessário para dar início à aula. Bom, a gente viu na aula passada o sistema excretor, né? Agora a gente vai ver o sistema nervoso e o sistema endócrino, ok? Para começar, vamos falar sobre o sistema nervoso. Perceber o ambiente, pensar, lembrar, imaginar, planejar, sonhar, organizar a fala, comandar o movimento das mãos, dos dedos ao escrever, fechar rapidamente os olhos quando algo se aproxima deles. Essas atividades são realizadas com a participação do sistema nervoso, certo? E quando ocorrem problemas nesse sistema, elas podem ser prejudicadas. Então, todas essas ações que eu acabei de falar dependem do sistema nervoso. É ele quem executa essas ações, ok? A organização do sistema nervoso é muito complexa, certo? O cérebro humano, por exemplo, ele possui trilhões de neurônios, além de outros tipos de células. Observe na imagem a seguir aspectos da estrutura do sistema nervoso humano. Observem aí. Aí o cérebro, medula espinhal e nervos. 2, a rede neural. E 3, o neurônio. Representação esquemática do sistema nervoso. Na imagem 1, estão representados os órgãos do sistema nervoso, que é o cérebro, a medula espinal e os nervos, ok? Na imagem 2, a rede de células nervosas do cérebro, a rede neural. E na imagem 3, uma célula típica do sistema nervoso, o neurônio. Lembrando que todas estão coloridas artificialmente, certo? Os neurônios, como você pode observar na imagem anterior, apresentam projeções e ramificações. Está vendo que ele tem como se fosse raminhos, certo? E por meio delas, ligam-se a muitos outros neurônios, formando uma rede mais complexa do que os processadores de qualquer computador já criado. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, ok? Vamos ver. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, certo? Tá aí, representado nessa imagem. Encéfalo e medula espinal. O encéfalo é constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, certo? O cérebro é o centro da aprendizagem, do raciocínio, da memória e das emoções. Está tudo, digamos que, anexado aqui no nosso cérebro. Ele recebe e identifica os estímulos dos órgãos sensoriais. Quando uma área cerebral é danificada por uma pancada muito forte, a pessoa pode perder a capacidade de realizar essas funções. Então, quando a pessoa sofre um acidente, uma queda, será que tem uma pancada muito forte na cabeça, ela pode perder algumas dessas funções, certo? De aprendizagem, de raciocínio, de memória ou as emoções, certo? Cadê? Número 2. Deixa eu achar aqui. O tronco encefálico conecta o cérebro e a medula espinal. Tá vendo aí o tronco encefálico, como está o número 2. Nele encontra-se o bulbo, que é responsável pelo controle dos batimentos cardíacos e da respiração. Então, o que conecta o cérebro à medula espinal é chamado de tronco encefálico, certo? Nele a gente encontra o bulbo, que é responsável pelo controle dos batimentos cardíacos e da nossa respiração, ok? Continuando, o 3, está representado também aí. O cerebelo, ele é encarregado de controlar as funções motoras do corpo, como a locomoção, ou seja, a movimentação, e o nosso equilíbrio, certo? Então, o cerebelo, lembre-se, tem cérebro, não é cérebro, viu? Cérebro e cerebelo. O cérebro é o centro da aprendizagem, do raciocínio, da memória,
e das emoções. Ele que armazena tudo isso. E o cerebelo, ele é encarregado de controlar as funções motoras do nosso corpo, como os movimentos e o nosso equilíbrio, ok? Já a medula espinal, não é espinhal, é espinal, distribui comandos para o corpo e transmite ao encéfalo as informações que recebe. Ela está ligada aos nervos, que controlam os movimentos dos membros superiores e inferiores, ou seja, braços e pernas, e o funcionamento de alguns órgãos. Se essa medula sofrer um forte impacto, esses movimentos podem ser prejudicados ou perdidos. Isso acontece quando a pessoa fica paraplégica, tetraplégica e assim vai. Certo? Se ela sofrer um dano muito forte na coluna espinal, ela vai perder os movimentos. Então, o encéfalo é constituído pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, ok? A medula espinal, por sua vez, é um longo feixe nervoso que conecta o encéfalo ao sistema nervoso periférico. O encéfalo fica protegido dentro da caixa craniana e a medula fica protegida dentro da coluna vertebral. Só para vocês distinguirem, ver a diferença. Medula espinal e coluna vertebral. A medula espinal fica dentro da coluna vertebral. Ok? O sistema nervoso central, ele é responsável por enviar comandos para a coordenação do corpo e por receber informações vindas de todas as partes do corpo. Então, tanto ele envia comandos de coordenação, tipo, o meu cérebro diz assim, pegue essa caneta que está na mesa. Aí eu vou e pego, estou recebendo um comando, certo? Estou enviando um comando. E também recebe comandos de informações vindas de outras partes do corpo, certo? O transporte dessas informações e comandos é feito pelos nervos, também formados por neurônios. Veja no infográfico a seguir como esse processo acontece. Aí, transporte dos sinais do sistema nervoso. Informações que chegam ao sistema nervoso central. Consciência. Informações das quais temos consciência chegam continuamente ao sistema nervoso central. Por exemplo, sensações da visão, da audição e do tato, dores nas articulações e contração de músculos e perna, certo? Essas são as informações que chegam ao sistema nervoso central, conscientemente e inconscientemente. Outras informações, como a pressão sanguínea, a quantidade de gás oxigênio no sangue, das quais não temos consciência, também chegam no sistema nervoso central. Então, chegam informações das quais a gente tem consciência e também que a gente não tem consciência, certo? Daí tem comandos que partem do sistema nervoso central. O que a gente acabou de ver foi os que chegam ao sistema nervoso central. Agora a gente vai ver os que partem, os que saem do sistema nervoso central. Os voluntários. Do sistema nervoso central partem comandos que foram originados de nossa vontade, ou seja, são movimentos voluntários, comandos voluntários. Por exemplo, abrir e fechar as mãos e movimentar a língua, os lábios para falar. São movimentos voluntários. Abrir e fechar a mão, pegar em alguma coisa, piscar os olhos e tal. Involuntários. Outros comandos que partem do sistema nervoso central são involuntários. Isto é, não dependem de nossa vontade, como o controle do nosso coração e os músculos para a contração e relaxamento, e os estímulos para a contração e relaxamento dos músculos do sistema digestório. São ações que o sistema nervoso central realiza que não dependem da gente. Eles têm um comando involuntário, ok? Após sofrer lesão, algumas funções do sistema nervoso podem ser recuperadas com tratamento correto e com o tempo, mas outras lesões são irreversíveis, ou seja, não tem volta. Por isso, é importante ter cuidados ao realizar algumas ações e brincadeiras. Conheça alguns deles a seguir. Principais cuidados para a saúde do sistema nervoso. Quais são? Até os 10 anos de idade, andar no banco de trás do carro e sempre com cinto de segurança, mesmo em curtos percursos, né? Mesmo que a distância seja pequena, é sempre bom prevenir, né? Para que não aconteça nenhum acidente, nada de grave.
Ter atenção e cuidado ao atravessar vias públicas, usando as faixas de pedestres e obedecendo aos sinais de trânsito, tanto para automóveis como para pessoas. Andar de bicicleta no passeio ou em vias próprias para isso, as ciclovias, e utilizar capacete. Ao andar de skate ou patins, evitar as vias públicas e usar capacete. Não brincar de forma que possa provocar quedas ou com pancadas na cabeça ou na coluna, porque pode ser que tenha algum dano mais sério. Não pular de cabeça ou de ponta em águas cuja profundidade seja desconhecida. Há perigo de bater a cabeça no fundo desses locais, certo? Não pode. Então, tomando esses cuidados, a gente se livra de muita coisa. Pronto, a gente viu o sistema nervoso central, agora vamos ver o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central funciona como o centro de processamento dos estímulos recebidos pelo corpo, não é isso? Entretanto, para chegar ao sistema nervoso central, esses estímulos precisam passar pelo sistema nervoso periférico. Essa parte do sistema nervoso é constituída pelos nervos e pelos gânglios nervosos, que são aglomerados de neurônios e fibras de tecido nervoso. Professora, não entendi o que são gânglios. Os gânglios são o quê? Aglomerados, junções de neurônios e fibras de tecido nervoso, ok? O sistema nervoso periférico está ligado a todo o corpo, funcionando como uma via de comunicação que envia e capta os estímulos nervosos para serem processados no sistema nervoso central, certo? Ele é uma via de comunicação. Ele capta e envia. Aí ele diz aí, ó, os nervos representados em azul originam-se na medula e no tronco encefálico e atingem todas as partes do corpo. Então, a gente tem nervos desde a cabeça até o pé, certo? Pronto, vamos dar uma pausa e realizar as atividades da página 114 e 115. Também a 116. E a gente vai corrigir daqui a pouquinho, certo? Mas primeiro respondem, vocês respondem a atividade e voltam para cá. Pronto, pausa dada. Tenho certeza que vocês fizeram a atividade, porque vocês são muito inteligentes, né? Vamos fazer a nossa correção. Olha só. Nós temos consciência de algumas informações e comandos neurológicos, não é isso? Mas não de todos. Cite um exemplo de função neurológica de que temos consciência e um de função neurológica que realizamos de forma consciente. Ou seja, aquilo que a gente fala, que a gente faz consciente, as ações que a gente faz consciente e as que a gente faz inconscientemente, certo? Involuntários, digamos assim. Pronto. Trouxe alguns exemplos aí, sei que foi os que vocês colocaram, com certeza. Dos que temos consciência, falar, mexer os braços, mexer as pernas, as mãos, os pés, os dedos, reduzir o ritmo da respiração, né? Engolir, isso são exemplos de comandos voluntários, né? Em consciência, digamos assim. Já de funções neurológicas, já as quais não temos consciência, a gente executa, mas não tem consciência. Controlar a movimentação do alimento dentro do tubo digestório, a gente controla na boca, né? Se mastiga mais rápido ou mais devagar, mas no tubo digestório a gente não tem esse controle. E manter a respiração e o ritmo do batimento do coração. Você não pode manter o ritmo do batimento do seu coração. É uma questão involuntária. O 2. Escreva o nome da região do encéfalo responsável pela atividade descrita em cada situação a seguir. Escreva o nome da região do encéfalo responsável pela atividade descrita nas situações. Na letra A, o que é que a gente tem? Resolução de uma questão de cálculo. Para fazer um cálculo, a gente precisa de quê? Raciocínio, né? Quem é o responsável por isso? O cérebro, né? Com certeza. Letra B, equilíbrio em apenas um pé. Quem é que mantém o nosso equilíbrio? Será que é o cérebro? O cerebelo? Isso, acertou quem disse o cerebelo, certo? Letra C, aceleração dos batimentos cardíacos durante uma atividade física. Quem é o responsável por isso aí? O tronco encefálico, muito bem.
E na letra D, aprendizagem de novas informações ao estudar. Quem é o responsável por isso? Pela nossa inteligência? O cérebro. Ótimo, perfeito. Continuando. Como as informações recebidas do ambiente chegam ao nosso encéfalo? Como é que isso acontece? Por meio de quem? Isso, acertou quem disse os nervos, por meio dos nervos ligados à medula espinal, certo? Quarta questão. Cite 3 fenômenos que estão acontecendo neste momento em seu corpo pela ação do sistema nervoso. Pronto. 3 ações que estão acontecendo nesse momento. Vou dizer no meu corpo, que eu acho que está acontecendo no corpo de vocês. Respiração. O que mais? Batimentos cardíacos. As mãos estão mexendo, escrevendo. As pálpebras estão batendo, né? São exemplos comuns para todo mundo. Respiração, batimentos cardíacos, pálpebras piscando, mãos escrevendo, boca mexendo, né? 5. Leia o texto e responda aos itens a seguir. A versão biológica da dor. Para que serve a dor? As respostas podem ser muitas, assim como são inúmeras as sensações e percepções dolorosas. Para encher a paciência, tirar o sono, quebrar a rotina, produzir uma desordem na vida, também conhecer os limites, superar desafios. E ainda, para lembrar que estamos vivos, ou que é preciso parar, descansar, ir ao médico, ouvir o grito silencioso dessa desagradável sensação. Para a maioria dos médicos, biólogos e enfermeiros, entretanto, a dor é um sinal de alerta para um perigo iminente. A principal função da dor seria a proteção do organismo. Então, quando a gente sente uma dor, é porque o nosso organismo está querendo se proteger. Mostrar os limites que não podem ser transgredidos. O exemplo mais clássico citado é o da mão que encosta na chapa quente e rapidamente é retirada. Aí a gente sente uma dor, né? Queimou a mãozinha. Então, é como se o nosso organismo estivesse querendo se proteger. Ele está dando um sinal de alerta que algo não está certo ali, certo? Daí ele pergunta, a dor é uma informação que, após ser captada pelos sentidos, é interpretada pelo corpo, não é isso? Que sistema é responsável pela percepção da dor? Qual é o sistema que percebe que a gente está sentindo dor? O sistema cardiovascular? Não, o sistema nervoso, não é isso? De acordo com o texto, para que serve a dor? Ele foi bem claro aí. Segundo o texto, a dor serve para atrapalhar a vida, mas, ao mesmo tempo, para conhecer nossos limites e superar desafios. Ou ainda para lembrar que é preciso ir ao médico. Então, por algum motivo, a gente vai sentir uma dor, né? Ou, nem que seja para atrapalhar a vida da pessoa, né? Uma dor de cabeça, alguma coisa do tipo. Letra C. Em sua opinião, é possível viver sem dor? Por quê? Quero que vocês me respondam aí. Se é possível alguém viver sem dor e por quê? Certo? Sexta questão. Sobre as funções do cérebro, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. Bora lá. É o órgão, função do cérebro, tá? É o órgão responsável pelo processo de aprendizagem. O cérebro é responsável por isso? Com certeza. Por isso, quando alguém dá alguma resposta ou faz alguma pergunta assim, meio... Gente, que é isso que aconteceu aqui? A pessoa pergunta, você não tem cérebro, querido? Porque a aprendizagem depende da função do cérebro. É o centro do raciocínio? Com certeza. Esses comandos estão todos relacionados ao cérebro. É o órgão que comanda os batimentos cardíacos? De forma alguma. Toda a nossa memória fica guardada nesse órgão? Com certeza. Certo? Sétima questão. Marque X na opção que completa corretamente a frase a seguir. A coordenação de todas as ações do corpo em resposta a estímulos é realizada pelo sistema nervoso, que é formado principalmente por um tipo de célula chamada. O sistema nervoso é formado por um tipo de célula, principalmente por um tipo de célula que é chamada de
encéfalo, nervo ou neurônio. Olha só. A coordenação de todas as ações do corpo em resposta a estímulos é realizada pelo sistema nervoso. O sistema nervoso ele é formado principalmente pelo quê? Por encéfalo, nervo ou neurônio. Isso, muito bem. Acertou quem disse que é neurônio, certo? 7. Marque X na opção 8. Escreva 3 situações que podem causar lesões na medula espinal. A gente viu agora há pouco, não foi? Quais são as situações que podem causar lesões na medula espinal? Quais são elas? Acidentes, né? Sejam eles de carro, de moto, bicicleta, atropelamentos, lesões em atividades esportivas, você leva uma pancada muito forte, ou a bola bate, você bate no chão, né? Queda de um penhasco, ou caiu da piscina, bateu a cabeça no fundo, certo? Isso são alguns exemplos de situações que podem causar lesões na medula espinal, ok? O 9. As lesões na medula espinal podem deixar uma pessoa paraplégica ou tetraplégica, dependendo do local atingido pela lesão. Pesquise os significados dos termos paraplegia e tetraplegia e escreva-os a seguir. Tenho certeza que vocês pesquisaram e descobriram que paraplegia é a perda dos movimentos dos membros inferiores, ou seja, das pernas. Já a tetraplegia é a perda tanto dos movimentos inferiores quanto superiores. A pessoa fica sem movimentos dos braços e das pernas. Paraplegia, perda dos movimentos dos membros inferiores. A pessoa está paraplégica, ela não tem movimento das pernas, certo? E a pessoa é tetraplégica, ela não tem movimento dos braços nem das pernas, ok? 10. Embora lesões no sistema nervoso central possam ser tratadas, algumas delas são irreversíveis, né? Como eu falei, não voltam. Podendo levar, por exemplo, a paralisias e a perdas de sensibilidade. Reflita sobre sua rotina e avalie se há algo que possa ser modificado nela para proteger melhor esse sistema, considerando seu corpo e os de seus amigos. Registre esses novos cuidados. Veja se vocês estão praticando alguma atividade arriscada, se estão tomando os devidos cuidados ou não, e o que pode ser mudado para que você se proteja mais e evite algum tipo de lesão, certo? Pronto. O investigue a gente não vai precisar fazer, certo? Vocês podem ler, mas a gente não vai precisar fazer agora. Sistema endócrino. Pronto, a gente viu o sistema excretor lá na primeira parte. Agora a gente viu o sistema nervoso. E vamos ver agora o sistema endócrino. Professora, monta esse sistema, mas é de boa, tranquilo de entender, tá? As células do corpo humano precisam manter uma boa comunicação para que ele funcione de maneira harmoniosa, né? É aquela história. Depende de vários fatores do nosso organismo para que a gente tenha tudo funcionando perfeitamente, em harmonia. Essa comunicação acontece por meio de mensageiros, que são liberados no sangue, e dessa maneira chegam às outras partes do corpo. Esses mensageiros são os hormônios, ok? Os hormônios, eles são produzidos em estruturas denominadas de glândulas endócrinas. Pronto, as glândulas endócrinas são as responsáveis por produzir os hormônios. Eles agem em lugares específicos, realizando diferentes tarefas e provocando mudanças no desenvolvimento ou no funcionamento do nosso corpo, os hormônios, tá? O sistema endócrino é o conjunto dessas glândulas, dos hormônios, ok? Sistema endócrino. Observe nas imagens a seguir algumas glândulas endócrinas do corpo humano. Daí a gente tem o hipotálamo, hipófise, glândula tireoide, o timo, o pâncreas, os adrenais, na mulher, os ovários e no homem, os testículos, certo? Tem representação esquemática de algumas glândulas do sistema endócrino. Observe que homens e mulheres compartilham várias glândulas, mas apenas homens possuem testículos e somente mulheres possuem
ovários, ok? Então, essas são algumas das glândulas que fazem parte do sistema endócrino, ok? A diferença aí entre homens e mulheres é que homem possui testículos e mulheres possuem ovários, ok? Pronto. Continuando, de acordo com o que ele mostra aí na imagem, a hipófise. A hipófise é uma das principais glândulas do corpo, pois sua atividade influencia o trabalho de outras glândulas. Os hormônios que essa glândula produz possuem várias funções, como controlar o crescimento e as funções sexuais do corpo. Um dos hormônios produzidos pela hipófise é a somatotrofina, ou hormônio do crescimento, certo? Então, quando a gente tem dificuldade de crescimento, por exemplo, quer dizer que está faltando esse hormônio no nosso corpo, certo? Ou quando a pessoa cresce em excesso, ela está com excesso de hormônio, somatotrofina, certo? A somatotrofina define até que ponto cada ser humano vai crescer. Ela também é responsável pelo crescimento dos ossos e das cartilagens, que é o tecido presente no nariz, assim, por isso que o nosso nariz é flexível, nas orelhas, né, também, que é flexível. Assim, a somatotrofina tem um papel determinante no tamanho do indivíduo, sendo responsável pelo rápido crescimento característico da adolescência. Então, na adolescência, o hormônio somatotrofina está em alta, que é quando é a fase onde as pessoas mais crescem, né? A produção de somatotrofina em excesso durante a infância provoca o crescimento exagerado do corpo, dando origem a uma condição denominada de gigantismo. Então, se a pessoa cresce além do normal, ela é gigante, né? Tem gigantismo. E se ela não cresce no padrão assim, normal, ela tem nanismo, é chamado de anã, o anão, certo? Os hormônios sexuais, por sua vez, necessitam de uma mensagem da hipófise para que sua produção comece. Esses hormônios são responsáveis pelas mudanças físicas e psicológicas que ocorrem em meninas e meninos durante a adolescência. As transformações da adolescência mais perceptíveis são as físicas, causadas pela grande produção de hormônios sexuais. Mas mudanças psicológicas também podem ter início nesse período. Os jovens saem da infância adquirindo um pouco mais de independência e, ao mesmo tempo, não conhecem seu novo corpo. Assim, angústias e instabilidade de humor, que também pode ter causa hormonal, podem ser verificadas nessa fase, né? A fase da aborrecência, né? Como todo mundo diz, que o humor muda, né? O corpo muda, tem várias modificações, tanto no corpo da menina quanto no corpo do menino. O hipotálamo. O hipotálamo comanda a maior parte das funções endócrinas, atuando diretamente sobre a hipófise e indiretamente sobre outras glândulas, como os adrenais, testículos e ovários, e tireoide. Ele também age regulando a temperatura, o apetite, a sede, o sono, entre outras funções, certo? Daí ele mostra aí amplificado, obviamente colorido artificialmente, o que é o hipotálamo, que é a parte colorida. Então, o hipotálamo comanda a maior parte das funções endócrinas, certo? A glândula tireoide, também conhecida como tireoide. A glândula tireoide também produz hormônios que possuem diferentes funções, como o crescimento e o desenvolvimento das células, o aumento da cavidade celular, da atividade celular, perdoe, e a reposição de cálcio nos ossos. Além disso, essa glândula regula ações internas do corpo, como temperatura, ritmo cardíaco, pressão sanguínea, contração muscular, etc. Isso aí é a glândula tireoide. Ok? O timo. O timo localiza-se no tórax, entre os pulmões e na frente do coração. Do coração, ó, coração, em espanhol, coração. É uma glândula que participa da regulação da defesa do organismo, amadurecendo os linfócitos, um tipo de célula de defesa do nosso organismo. Então, essa é a função do timo, certo?
onde ele está localizado? Entre os pulmões e na frente do coração. Ele participa da regulação da defesa do organismo e amadurece os linfócitos. O pâncreas. O pâncreas, ele fica situado no abdômen, certo? Atrás do estômago. Essa glândula tem duas funções. A primeira delas é produzir substâncias digestivas dentro do intestino e produzir hormônios que controlam o nível de açúcar no sangue. Então, essas duas são as funções do pâncreas. Produzir substâncias digestivas no intestino e produzir hormônios que controlam o nível de açúcar no nosso sangue. Um desses hormônios é a insulina, que permite que o açúcar ingerido pelo corpo entre nas células e seja usado como fonte de energia, certo? Essa aí é a função do pâncreasinho. As glândulas adrenais, posicionadas sobre os rins, olha lá em cima, estão vendo aí na imagem? Sobre em cima. As glândulas adrenais são responsáveis por produzir, entre outros, dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. Eles atuam na ativação dos mecanismos de defesa do corpo diante de situações de emergência, como estresse e emoções fortes. Além disso, preparam o organismo para situações de fuga ou luta. A adrenalina aumenta o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea, em resposta a situações de tensão, perigo, estresse ou ansiedade, ajudando o corpo a ter uma reação rápida e intensa. Já a noradrenalina é liberada de maneira relativamente constante e é responsável por manter a pressão sanguínea em níveis estáveis, ok? Quando diz a pessoa está com a adrenalina lá em cima, a pessoa está bem agitada, né? Está num estado diferente do normal, ok? Os ovários e testículos. Os ovários e testículos são glândulas do corpo humano responsáveis por produzir hormônios sexuais. Os ovários são as glândulas femininas que produzem o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios femininos, e já os testículos, que são as glândulas masculinas, eles produzem a testosterona, certo? Ovários produz estrogênio e progesterona, testículo, testosterona. Hormônios femininos, progesterona e estrogênio. Hormônio masculino, testosterona. O estrogênio é responsável por dar às mulheres suas características sexuais secundárias femininas, como o alargamento dos quadris, certo? E o desenvolvimento das mamas, o crescimento dos seios, certo? Isso é feito através da ação do estrogênio, certo? Quando a menina está desenvolvendo seu corpo lá na adolescência, entre os 9, 10, 12 anos, 13, que tem o alargamento do quadril e o aumento dos seios. Isso é causado pelo hormônio estrogênio, certo? Já a progesterona, junto com o estrogênio, ela é envolvida na preparação do útero para receber o embrião. E o que é o embrião? O estágio inicial da formação de um bebê durante a gestação. Então, ela age juntamente com o estrogênio, certo? Na preparação do útero para receber o embrião. Já a testosterona, que é o hormônio masculino, é responsável pelo surgimento das características sexuais secundárias masculinas na adolescência, como o engrossamento da voz, né, como ele fica com a voz grossa, o maior desenvolvimento da musculatura e o surgimento de barba, né, os bigodinhos fininhos aí, tá? Pronto. Essas são as funções dos ovários e testículos, certo? A 122 e 123 eu vou deixar para vocês fazerem e a gente corrige no meio. Vamos para 124, tá? Agora é com você. Os hormônios são substâncias produzidas em glândulas existentes de um corpo humano, não é isso? Converse com o colega e juntos formulem uma resposta para cada item a seguir. Vamos formular aqui com a coleguinha titia Edila, tá? Como as glândulas endócrinas atuam no corpo humano? Como é que elas atuam? O que é que elas fazem no nosso corpo?
Qual é a função dela? Das glândulas endócrinas, do sistema endócrino, já falei. Que é o quê? Produzir hormônios e os liberar na corrente sanguínea. Então, o sistema endócrino, ou seja, as glândulas endócrinas, elas são responsáveis por produzirem os hormônios do nosso corpo e liberá-los na corrente sanguínea, certo? Letra B. Qual é a função dos hormônios no desenvolvimento do corpo? Facílima essa pergunta. Facílima. Qual é a função dos hormônios no desenvolvimento do corpo? Exemplifique, ou seja, dê exemplos. Vamos lá. Os hormônios, eles atuam em órgãos ou células, provocando mudanças em seu desenvolvimento e funcionamento, né? Como o crescimento do corpo, a regulação da temperatura do nosso corpo, do apetite, os hormônios que regulam o nosso apetite, a nossa sede, tudo isso, certo? Amadurecimento de células de defesa, ou seja, dos linfócitos, controle do nível de açúcar no sangue e daí vai, certo? Então, qual a função dos hormônios no corpo, no desenvolvimento do corpo? Atuar em órgãos e células, provocando mudanças do seu desenvolvimento e funcionamento. Tá aí os exemplos. Crescimento do corpo, regulação da temperatura, do apetite, da sede, amadurecimento das células de defesa, controle no nível de açúcar no sangue. Ok, queridos? Segundo, as imagens a seguir representam condições associadas a distúrbios do sistema endócrino. Observe-as e, em seguida, responda as perguntas. Temos a imagem 1 e temos a imagem 2. Letra A. Que condição está representada na imagem 1? O gigantismo ou nanismo? Obviamente, o gigantismo, né? É uma menina imensa. Aí. Letra B. Que condição está representada na imagem 2? Obviamente, o nanismo, né? C. A qual hormônio as duas condições estão relacionadas? Explique cada uma delas. O gigantismo e o nanismo estão relacionados a qual hormônio? A gente falou, que é um nomezinho mais compridinho. Estão relacionados a como é o nome? Isso, somatotrofina, né? Explique cada uma delas. A somatotrofina é o hormônio que controla o crescimento do nosso corpo, né? O gigantismo é quando a pessoa tem o excesso desse hormônio. Já o nanismo é a falta, né? O gigantismo decorre do excesso desse hormônio e o nanismo decorre da sua falta no nosso organismo. Ok? Pronto, lindos. Página 122, 123, 125. Vocês irão fazer, a gente vai fazer a correção no MIT, tá? Caso haja alguma dúvida, já sabem o que fazer, certo? Por hoje é só, amanhã é sexta. Tem mais à tarde, né? Não é verdade? Isso. À tarde a gente se encontra e pronto, acabou. É isso. Até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.